Só um pouquinho. Só mudar de óculos. Bom, pessoal, hoje a aula vai ser mais tranquila. Vocês acabaram de fazer uma prova aí, a prova é meio cansativa e tal. Então hoje a gente vai fazer uma aula mais suave, tá? Inclusive, provavelmente a gente vai acabar um pouquinho mais cedo. Eu vou compartilhar com vocês a tela, só para mostrar para vocês como que tá a apostila lá no Moodle, tá? Que é essa aqui. O que acontece aqui? A gente acabou o capítulo 2, né? Deixa eu ver aqui. Nós acabamos o capítulo 2, né? E aí, esse capítulo 3 aqui, eu não vou falar dele diretamente. O que acontece é que aqui tem algumas integrais que são resolvidas de forma um pouco diferente da forma convencional que a gente estava acostumado a ver, né? Essas integrais, elas serão úteis para a solução de alguns exercícios. E aí, sempre que precisar, eu vou voltar e vou mostrar para vocês como que faz. Provavelmente eu não vou mostrar todas, mas pelo menos algumas delas eu vou mostrar para vocês, né? Tem, se eu não me engano, tem sete integrais aqui para poder ser resolvido. Não vou falar delas diretamente, a gente sempre vai recorrer a elas, mas todas elas estão bem justificadas aqui, né? Depois, nesse capítulo, tem um fator integrante, porque o fator integrante que foi visto lá em cálculo 3, ele vai ser útil para resolver uma das integrais. Então, para você não ter que ficar pegando, buscando o que foi dado lá em cálculo 3, já está explicado aqui a parte do fator integrante, tá? A gente vai começar hoje no capítulo 4, que é a parte de transformada de Fourier, né? Transformada de Fourier é muito parecido com transformada de Laplace. Só que, como é que era transformada de Laplace? Você tinha uma EDO, um problema de valor inicial, né? Você tinha uma EDO, aí você transformava ela através da transformada de Laplace numa equação algébrica, resolvia a equação algébrica e depois voltava através da transformada inversa. O que a gente vai ter aqui é muito parecido. Então, eu vou ter uma EDP, que é diferente de uma EDO, né? Eu vou ter uma EDP. Essa EDP, eu vou aplicar a transformada de Fourier e vou transformá-la numa EDO, resolvo a EDO e depois eu volto através da transformada inversa. É bem parecido, mas ao invés de a gente resolver uma transformada de Fourier, uma equação algébrica, a gente vai resolver uma EDO. EDO todo mundo sabe resolver. As EDOs são relativamente simples de serem resolvidas, tá? Aí aqui, nessa parte transformada de Fourier, eu mostro no começo como que a gente sai da série de Fourier e chega na transformada de Fourier. Isso aqui, como é um pouco complexo e vocês acabaram de fazer a prova, eu vou explicar depois, tá? Hoje a gente vai ter um esquema easy, tá? Esquema mais fácil de aula. Então tá tudo explicado aqui, como eu saio da série de Fourier e chego na transformada de Fourier, que é dada aqui. E aí eu tenho um exemplo resolvido, que é o exemplo que eu vou resolver na aula de hoje. Tem um exercício, o exercício 4.1, eu também vou resolver na aula de hoje. E aí tem uma série de exercícios aqui. Acho que tem 14 exercícios para serem resolvidos. Esses exercícios eu vou resolvendo ao longo do tempo. É claro que eu não vou resolver todos, porque senão vocês vão ser meros espectadores, né? Então vocês têm que resolver alguns deles também, tá? Então, basicamente, essa matéria está aqui. Não é a matéria da prova, depois a gente ainda vai ver mais algumas coisas aqui, que eu já estou digitando nessa apostila. Já tem outras coisas aqui, que a gente vai até a página
109, tá? Mas por enquanto vocês podem seguir isso aqui, tá? Vou parar de compartilhar. Vou ligar a minha câmera do outro dispositivo aqui. Se vocês quiserem acompanhar. Quer dizer, vocês quiserem não, vocês acompanhem o outro dispositivo aí, tá? Vou só fixar. Então, hoje, eu vou falar sobre... Hoje a gente vai falar sobre a transformada de Fourier, tá? O que é a transformada de Fourier? Como eu disse, a transformada de Fourier é muito parecida com a transformada de Laplace, né? Ela é um pouquinho mais avançada, porque ela trata de funções que o domínio é todos os números reais, tá? Então, a transformada de Fourier de uma função aí a função f, ela está definida dos reais nos reais, tá? A transformada de Fourier vai ser a seguinte, é um f aqui, um pouco mais estilizado, que é a integral de menos infinito até mais infinito, porque a função está definida em todos os números reais, né? Aí você tem a função e elevado a i alfa x dx. Esse alfa é um número real, então quando você resolver essa integral, a resposta vai ser dada em termos de uma função que depende de alfa, tá? Esse número i que está aparecendo aqui é a unidade imaginária. Então, i é a raiz quadrada de menos 1. Naturalmente, i ao quadrado é igual a menos 1, é a unidade imaginária, tá? E a transformada inversa é quase a mesma coisa. Então, você tem a transformada. Aí que você coloca um menos 1 aqui, para indicar que você está transformando a menos 1. Aí, se você transformou f de x numa função que depende de alfa, a transformada inversa ela faz o contrário. Ela transforma uma coisa que depende de alfa numa que depende de x. Então, aqui você tem f de alfa, que é 1 sobre 2π. Depois eu vou explicar por que esse 1 sobre 2π aparece. Aí a integral de menos infinito até mais infinito. F de alfa. Só que agora eu vou colocar e elevado a menos i alfa x de alfa. Tá? Tá vendo que muda pouca coisa. E aí, isso vai ser a função f de x. Tá? Ou seja, se você aplica a transformada e depois faz a inversa, você volta na função f de x. Depois eu vou mostrar para vocês por que isso resume em integral. Porque, na verdade, quando você fala de série de Fourier, você tem uma soma. Né? Você tem uma soma. E a função está definida no intervalo limitado, de menos p até p. Quando você faz o p tender a mais infinito, essa soma ela vira integral. Né? Então, basicamente, a transformada de Fourier é a série de Fourier, só que o período é infinito. Então, você pega a função que está definida no intervalo e faz ela tender a infinito. Então, você transforma uma soma numa integral. Por isso que o símbolo de integral parece um S, né? Porque tem a ver com soma, ou seja, você soma áreas pequenas e aí quando você somar tudo vai dar certo. Então essa aqui vai ser a definição que a gente vai utilizar por enquanto, transformada de Fourier. E depois eu vou mostrar para vocês as aplicações, tá?
Bom, para começar, a gente vai calcular a transformada de Fourier. O que eu vou fazer? Igual eu falei, como vocês fizeram prova essa semana, então hoje eu vou só calcular alguns exemplos simples. E esses exemplos, eles vão ser utilizados para poder resolver problemas no futuro. Tá? Então, por enquanto, eu vou calcular a transformada de Fourier de algumas funções. E depois, nas aulas da semana que vem, vocês vão ver como que faz para utilizar isso. Tá? Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Eu vou calcular a transformada de Fourier da função e elevada a menos módulo de x. Tá? E elevado a menos módulo de x. O x é todo real, né? Porque a transformada de Fourier é real. Antes de mais nada, a gente tem que entender como que essa função se comporta, né? Porque, por exemplo, ó, vou pegar um exemplo bem simples aqui. Vamos ver como que é o gráfico de elevado a menos... O gráfico não, né? Vamos ver qual que é a lei de formação de elevado a menos módulo x, quando x é negativo ou quando x é positivo. Se o x... Pensa assim, ó, quanto que é o módulo de 5? O módulo de 5 é 5. Simples. Se você fizer um módulo de menos 3, isso é 3. Porque você está vendo um número aqui. Né? Se você fizer, por exemplo, o módulo de 4, isso vai dar 4. E o módulo de menos π é π. Então, basicamente, o que o módulo está fazendo? Né? Se o número for positivo, o módulo é positivo. Porque o módulo ele calcula a distância do ponto até a origem, né? Até o zero. Então, quando você fala assim, a distância da minha casa até o supermercado é 5 km, naturalmente a distância do supermercado até a sua casa também é 5. Né? Você não vai falar que é menos, você não coloca um referencial, porque a distância sempre é um número maior ou igual a zero. Né? Então, aqui o que a gente faz é, por exemplo, se o menos π está de cá, quando você calcula o módulo, você espelha ele com relação ao eixo. Então, sempre que você coloca um menos, ele faz isso, ele joga para o outro lado, tá? Então, basicamente, esse menos aqui está jogando ele para o lado certo. Só que, quando você tem um número que você não sabe, ou seja, você desconhece esse número, mas você sabe se ele é maior ou menor que zero, então fica fácil de você calcular um número. Porque, por exemplo, se o número for maior que zero, maior ou igual, o módulo é x. Só que se esse número você tiver certeza, ou você estiver considerando um intervalo em que o x é menor que zero, o que você faz? Se ele estiver do lado de cá, para você jogar ele para o outro lado, você coloca um menos. Né? E aí, por exemplo, se o x é negativo, quando você colocar um menos, ele passa a ser positivo. Então, esses dois números aqui são positivos. Tá? Esses dois números são positivos, logo o módulo é isso. Analogamente, se você tiver um menos módulo de x, aí é a mesma coisa, aqui você mantém, né, x maior ou igual a zero, mantém x menor ou igual a zero, e aí se você tiver um menos, o menos vai vir para dentro aqui. Então aqui vai ficar menos x. E aqui se você tiver menos, ele vem multiplicando esse, que é x. Tá? Naturalmente, e elevado a menos módulo de x vai ser e elevado a menos x se x for maior ou igual a zero, e vai ser e elevado a x se x for menor que zero. Tá? Se x for menor que zero. Então, é isso que acontece. Então, na hora de resolver essa transformada de Fourier, por definição, isso vai ser a integral de menos infinito até mais infinito, de i elevado a módulo de menos x, i elevado a i alfa x, dx. A integral vai ficar em função do alfa, tá? Só que aí, isso é igual. No intervalo de menos infinito até zero, a lei de formação da função e elevado a menos x é quando x é menor que zero, porque no intervalo de menos infinito até zero, o x é negativo, naturalmente, e aí a lei de formação vai ficar e elevado a x. Né? Então aqui eu vou ter e elevado a x,
vezes e elevado a i alfa x dx. E no intervalo de 0 até mais infinito, o módulo de x é x. Então, menos o módulo de x vai ser menos x. Então, é como se você só simplesmente tirasse o módulo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes as pessoas integram diretamente essa função elevada ao módulo de x. Você não pode integrar. Né? Você tem que ver se o x é positivo ou se é negativo. Então, aqui eu vou ter e elevado a menos... Acabei de falar. E elevado a menos x e elevado a i alfa x dx. Tá? E a forma de integrar é natural, né? Então, eu só vou juntar os caras aqui. Então, vai ficar e elevado a menos x. Então, aí você pode colocar o x em evidência. Então, isso é 1 mais i alfa dx mais... Coloco o x em evidência. Isso vai ficar i alfa menos 1 dx. Tá? Só que aí você tem que colocar a primitiva, né? A primitiva, qual que é a melhor forma assim? Como você tem esses infinitos aqui, você não pode simplesmente calcular em primitiva e substituir, porque não existe substituição para o infinito, você tem que calcular o limite, tá? Você precisa calcular necessariamente o limite. Então você faz o seguinte, você calcula a integral de t até zero e manda esse t para menos infinito, né? Então, você calcula a integral que você sabe, uma integral definida, e depois faz o t tender a menos infinito. De e elevado a x 1 mais i alfa dx, mais a mesma coisa, você vai calcular a integral de 0 até b, por exemplo. Aí aqui vai ficar i alfa menos 1 dx, e aí você manda o limite, você manda o b para mais infinito. Agora sim você tem condições de calcular essas duas integrais. Então, primeiro calcula a integral, substitui, né, usando o termo fundamental do cálculo, depois aplica o limite. Então, isso vai ficar assim. Limite, quando t tende a menos infinito. E aí você troca aqui, né? Então, vai ficar... na verdade, nem precisava dessa coisa aqui. Então, vai ficar e elevado a x 1 mais i alfa, dividido por 1 mais i alfa, de t até zero, mais o limite de i elevado a x i alfa menos 1 sobre i alfa menos 1, quando b tende a mais infinito. Vou fechar aqui. E aí você manda de 0 até b, com b tendendo a infinito. Tá? É importante fazer esses limites aqui, porque quando você estiver explicando, fique da forma correta. Né? Beleza, então. Agora eu vou substituir. Quando você substitui, isso vai ficar limite, quando t tende a menos infinito. Quando eu substituo no zero, vai ficar elevado a zero, que é 1. Né? Isso é 1 sobre 1 mais i alfa, menos essa função avaliada em t, que é i elevado a t 1 mais i alfa, sobre 1 mais i alfa, mais o limite quando b tende a mais infinito. Eu avalio no b. E aí eu tenho que tirar no zero, né? Quando eu aplicar o zero aqui, vai ficar menos 1 sobre i alfa menos 1. Eu já vou afirmar que esses limites aqui vão para zero, tá? Esse aqui vai para zero e esse aqui vai para zero. Aí no final eu explico por que eles dão zero, tá? Que já facilita bastante as coisas. Então, ó, se esses dois caras aqui tendem a zero, vai sobrar 1 sobre 1 mais i alfa menos 1 sobre i alfa menos 1.
Aí você tira o mínimo, tá? Tira o mínimo. O mínimo aqui é normal, né? Você pega... Só vou mudar aqui, chamar de U mais 1, e alfa mais 1, e alfa menos 1. E esse multiplica cruzado aqui. Então aqui vai ficar I alfa menos 1, menos 1, menos I alfa. Tá? Conta normal. Lembra assim, essas contas algébricas envolvendo números complexos, a única coisa que você precisa saber é que raiz quadrada de que I é raiz quadrada de menos 1. Então, se você levar ao quadrado, você vai ter que I ao quadrado é igual a menos 1. Essa basicamente é a única coisa que a gente precisa saber. É a única diferença que tem de números complexos. Esses dois aqui se anulam, porque eles são iguais, mas tem sinais opostos. Isso vai ficar menos 2. E embaixo vai ficar o quadrado, como é produto de uma diferença, né? A mais B vezes A menos B, isso é o quadrado do primeiro, menos o quadrado do segundo, que é 1. Vai ficar menos 2 sobre... Aí vai ficar I ao quadrado menos 1. Só que lembrando que I ao quadrado é menos 1, então isso vai ficar menos 2 sobre menos alfa quadrado menos 1. E se você multiplicar numerador e denominador por menos, fica tudo positivo. Então essa é a resposta final, tá? Portanto, a transformada de Fourier da função e elevado a menos módulo de x é 2 sobre 1 mais alfa quadrado, que é uma função que depende de alfa. Tá? Espero que vocês não confundam o meu 2 com alfa, mas são duas coisas diferentes. Essa é a transformada de Fourier dessa função, né, por enquanto. Tudo bem? Então, assim, não tem nada de diferente. A gente resolve uma integral, parece muito com as integrais do cálculo 3 para resolver a transformada de Laplace e assim por diante. Né? Agora, eu vou calcular esse limite aqui. Eu vou calcular só a parte de cima, mostrar que ela vai dar zero, porque se o de cima der zero, de baixo é um número, e aí vai ficar zero dividido por qualquer coisa, é zero. Tá? Então vamos calcular esse limite aqui. Lá eu tenho assim, o limite de e elevado a t vezes 1 mais i alfa, quando t tende a menos infinito. Isso é o limite de e elevado a t vezes e elevado a i alfa t, quando t tende a menos infinito. Aqui o que acontece? Nessa parte eu tenho uma potência, uma exponencial que na potência eu tenho um número complexo. Lá no começo, não sei se eu cheguei a comentar isso aqui, mas isso aparece no cálculo 3 também, que vale a fórmula de Euler, que e elevado a i θ é cosseno θ mais i seno θ. Tá? Isso está explicado no apêndice do capítulo 1, tá? Que essa aqui é a fórmula de Euler. E a gente vai usar ela bastante. Né? Como tem potência que envolve número complexo, a gente sempre vai usar. Então eu vou pegar, e aqui, onde tem i elevado a i alfa θ, eu vou trocar o alfa t, desculpa, eu vou trocar, se você considerar alfa t como seno θ, isso fica cosseno de alfa t mais i seno de alfa t, quando t tende a menos infinito. Aí eu posso fazer a multiplicação aqui, vai ficar limite de i elevado a t cosseno de alfa t mais i vezes o limite, que a constante sai para fora, i elevado a t seno de alfa t, tudo isso quando t tende a menos infinito. Os dois são iguais, então eu vou só explicar o primeiro. Né? Esse primeiro aqui, a gente sabe que isso aqui vai para zero, porque i elevado a t
Quando t tende a menos infinito é zero, né? Lembra que o gráfico da função exponencial é assim. Quando t vai para menos infinito, a função tende a zero. E essa função aqui eu não sei qual que é o limite. Na verdade, o limite não existe, porque essa função ela vai ficar oscilando, né? Ela vai ficar oscilando. Só que ela fica oscilando entre menos 1 e 1. Ou seja, a função cosseno é uma função limitada. E aí a gente usa aquele resultado do cálculo 1, né? Se você tem uma função que vai para zero multiplicada por uma função que é limitada, esse limite aqui é zero. Esse limite aqui é zero. A mesma coisa acontece cá, ó. Eu tenho uma função que é limitada, multiplicada por uma função que tende a zero, quando t vai para menos infinito. Então isso aqui tudo tende a zero, tá? Então esses dois limites aqui, ó, esse aqui é a mesma coisa, tá? O raciocínio basicamente é essencialmente o mesmo, tá? Esses dois limites, eles tendem a zero, e aí eu concluo que a transformada de Fourier da função e elevado a menos módulo de x é 2 sobre 1 mais alfa quadrado, tá? Uma função que depende de alfa. Tudo bem? Tranquilo por aqui, né? Só... o exercício, eu vou fazer o exercício, o primeiro exercício da lista, e aí o resto eu vou deixar como exercício, porque senão é fácil, mas fazer o primeiro exercício, que é o exercício 4.1 da lista. O exercício 4.1 também é bem fácil, tá? Ixi, escrevi errado aqui. Exercício 4.1. Ele tem uma função que é assim. Eu vou chamar de f de x aqui, mas na verdade está escrito com outro nome. A função vale 1 se o módulo de x é menor ou igual a b. B é um número fixo, tá? E ela vale 0 se o módulo de x é maior que b, né? O que acontece? Falar isso aqui é a mesma coisa de falar que a função está entre menos, o x está entre menos b e b, né? Ou seja, quando eu olhar para o gráfico da função, no intervalo de menos b até b, a lei de formação é 1, ou seja, aqui ela vale 1. Né? Fora desse intervalo, a função vale 0. Fora desse intervalo, a função vale 0. Ou seja, no complementar, né, módulo x maior que b, a função vale 0. Então, se o x estiver no intervalo de menos b até b, a função vale 1. Se estiver fora desse intervalo, a função vale 0. E aí, para calcular a série de Fourier é tranquilo, porque a transformada de Fourier de f de x vai ser a integral de menos infinito até mais infinito, f de x, e elevado a i alfa x dx. E aí você usa a lei de formação. De menos infinito até menos b, a função vale 0. De menos b até b, a função vale 1. E de b até infinito, a função vale 0. Tá? Essas duas integrais aqui, naturalmente, são nulas, né? E eu vou sobrar com uma integral mais fácil. Essa integral ela tem uma primitiva imediata, que é i elevado a i alfa x. Lembrando que sempre que aparecer i, você trata ele como se fosse uma constante. Como eu estou integrando com relação à variável x, então aqui embaixo vai ficar i alfa, variando de menos b até b. Isso é 1 sobre i alfa. Vai ficar i elevado a i alfa b menos e elevado a menos i alfa b. Tá? E mais uma vez a gente vai usar a forma de Euler aqui, que eu falei em algum lugar.
Eu vou escrever de novo, porque fica mais fácil. Porque assim, ó, a fórmula de Euler fala que I elevado a I θ é cosseno θ mais I seno θ. Se você tiver E elevado a menos I θ, isso é E elevado a I vezes menos θ. É a mesma coisa, vai ficar cosseno de menos θ mais I seno de menos θ. O cosseno é uma função par, então o menos aqui desaparece. E o seno é uma função ímpar, então o menos sai para fora. Vai ficar menos I seno de θ. Então, ou seja, E elevado a I θ cosseno θ mais I seno θ. E E elevado a menos I θ cosseno θ menos I seno θ. A única diferença é que muda o sinal aqui no I. Né? E aí, quando você fizer aqui, vai ficar 1 sobre I alfa, que é I elevado a I alfa B. É cosseno de alfa B mais I seno de alfa B menos. Aí aqui eu vou ter cosseno de alfa B menos I seno de alfa B. Cosseno pode simplificar. E aí sobra I seno de alfa B mais I seno de alfa B, que é 2I seno de alfa B sobre I alfa. Aí corta aqui o I com I, né? Pode simplificar, porque ele é um número normal. Eu não posso cortar o alfa aqui, tá? Não façam isso. Então isso vai ficar 2 seno de alfa B sobre alfa. Isso responde ao exercício 4.1, tá? Ou seja, a transformada de Fourier dessa função, que tem esse gráfico, é a função 2 seno de alfa B sobre alfa, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Bem tranquilo. Então é isso. A aula de hoje basicamente é só isso, tá? É só a definição da transformada de Fourier. Eu não vou ficar resolvendo mais exercícios, é interessante que vocês resolvam também. Assim, não estou me omitindo de resolver os exercícios, não estou me eximindo, né, de resolver os exercícios, mas é porque é importante vocês tentarem, tá? Nas próximas aulas eu vou resolver alguns outros exercícios aí, vai ter bastante exercício que eu vou resolver. Mas espero que vocês dêem uma olhada lá no material que está no Moodle. Na semana que vem eu vou dar uma atualizada para finalizar a matéria da terceira prova. Outra coisa também que eu esqueci de comentar é o seguinte: vários alunos me mandaram e-mail para falar da prova de ontem. Eu não li e eu vou respondê-los amanhã, tá? Então amanhã eu vou dar uma olhada lá. Eu vi que teve gente que mandou mensagem por e-mail. Não tem problema, tá? Se tem algum problema no Moodle e vocês mandaram por e-mail também teve. Acho que teve aluno que não conseguiu resolver a prova também. Eu vou falar tudo isso por e-mail, tá? Eu resolvo tudo lá. E outra coisa é que a nossa próxima prova, ela está marcada para daqui 2 semanas, o dia 23. Talvez seja interessante a gente adiantar, colocar ela um pouco mais para frente, tá? Dia 30, não sei, vai depender. Mas é importante que vocês leiam o material, que vocês tentem fazer os exercícios, vocês tragam as dúvidas, porque só eu ficar aqui fazendo não é bom, tá? Então é isso. Boa semana. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, eu vou ficar por aqui mais alguns instantes, tá? Bom resto de semana para vocês, bom fim de semana e até na segunda. Até mais. Bom?